Nesse vídeo eu quero te mostrar por que o Bitcoin ele é tão revolucionário, o que é de fato o Bitcoin, por que ele é tão importante, por que ele é tão falado, quais são as suas características. Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. Antes de a gente continuar, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, que sempre que saírem vídeos novos vocês vão ser notificados. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala em Bitcoin é recorrer ao criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, e ler o que ele escreveu a respeito do Bitcoin, qual foi a definição que ele deu. Então, no white paper do Bitcoin, quando Satoshi Nakamoto escreve pela primeira vez, ele escreve o seguinte: Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Na tradução, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, de ponta a ponta. E quando o Satoshi Nakamoto escreve isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender o que ele quis dizer com isso. Um gap que nós temos aí é no significado do cash, dinheiro. Hoje nós conhecemos o dinheiro como aquela cédula de 50 reais que muitas vezes a gente carrega, 2 reais, independente do valor que seja. São aquelas notas numeradas que nós temos e aquilo para nós significa dinheiro, é o cash em questão. Mas vamos entender aqui como é que funciona uma transação de dinheiro, quando a gente tem o dinheiro no bolso e a gente vai comprar alguma coisa. Então imagine que eu vou comprar um livro em uma livraria e aí eu preciso pagar o comerciante. Então eu pego um livro, eu vou no caixa para pagar e aí eu tiro uma nota de 50 reais para dar para o caixa. Quando eu faço isso, eu estou transferindo a propriedade dos 50 reais para aquela pessoa, para aquele estabelecimento. Então, a primeira característica do dinheiro é a questão do ativo ao portador. E quando eu faço esse tipo de transação, eu não tenho um intermediário no meio. Eu estou fazendo, eu, Felipe, com o dono do estabelecimento. E eu não preciso saber o CNPJ do cara e o cara não precisa saber o meu CPF para a gente realizar aquela transação. Então é uma transação sem intermediário. É eu e o cara, é eu e a pessoa. Não existe um banco que precisa autenticar aquela transação, porque nós estamos fazendo com dinheiro, ok? E quando a gente não se conhece, eu não preciso saber das pessoas, as informações dela, isso me dá uma segurança, porque me dá uma privacidade. Os meus dados, as minhas informações e aquela pessoa também. Aquele comerciante não precisa me passar CNPJ, não precisa me passar nada. E uma vez realizada uma transação dessa, ela se torna irreversível. Então aqui a gente consegue tirar 4 propriedades do dinheiro. A gente consegue dizer o ativo ao portador, uma transação sem intermediário, porque não precisa de um banco, você faz entre você e a pessoa com o dinheiro. Você não precisa conhecer aquela pessoa, então é uma transação praticamente anônima e é irreversível. Uma vez realizado uma transação com o dinheiro, é praticamente impossível você reverter ela. E quando a gente fala de envio de dinheiro ou pagamento para fornecedores, pessoas fora do nosso estado, para outros países, a gente não consegue realizar essas transferências de dinheiro sem um terceiro, sem um intermediário na questão. A gente não pode simplesmente pegar uma nota de 50 reais ou um valor muito maior, botar dentro de uma carta e enviar para a pessoa, esperando que chegue, por exemplo, no Japão esse dinheiro. Não adianta, não funciona. Até porque a pessoa lá vai ter problema e você vai ter problema. Então, quando você vai fazer esse tipo de transação, você precisa recorrer a bancos ou você recorre a meios de pagamento como PayPal, como MoneyGram, entre outros meios que hoje já são utilizados. Então o maior paradigma que nós temos quando nós pensamos no Bitcoin e nesse sistema de meio eletrônico, esse pagamento eletrônico que o Bitcoin nos proporciona, é recriar as propriedades da moeda em um meio eletrônico. E quando a gente fala em uma transação de Bitcoin, quando você envia um Bitcoin para uma pessoa, por exemplo, no Japão, quando você faz essa transferência, você está transferindo o ativo àquela pessoa, então um Bitcoin, e aquela pessoa ela vai ter a posse do Bitcoin. Então a gente já pode replicar a primeira característica da moeda, que é o ativo ao portador. E quando nós transferimos esse Bitcoin para aquela pessoa, a gente não tem um intermediário. Eu não preciso passar pelo banco, eu não preciso passar pelo PayPal, eu não preciso passar por nenhuma dessas empresas. Então a gente já replica uma segunda característica, que é não ter intermediários. E quando a gente fala em transferir o dinheiro para uma pessoa, aquela pessoa nos mandar, a gente está falando também de privacidade. Porque eu não preciso saber das informações daquela pessoa, não preciso saber de CPF, não preciso saber o endereço, não preciso saber nada. Eu simplesmente envio o Bitcoin.
Então me dá uma privacidade, tanto para mim quanto para a pessoa que está recebendo os Bitcoins. E também pelo fato da transação do Bitcoin ser irreversível. Então, uma vez realizada uma transferência, você não consegue estornar uma transferência de Bitcoin. Então a gente já tem a quarta característica, que seria uma transação irreversível. E agora, nos próximos minutos, eu quero explicar para você por que o Bitcoin ele é tão revolucionário, por que ele é tão importante, quais são as outras características que ele tem. Se você está curtindo o vídeo, não deixa de deixar aqui seu joinha, seu like, que isso é muito importante para mim. Mas para a gente entender por que o Bitcoin é tão revolucionário, a gente precisa entender que o Bitcoin ele é mais do que simplesmente um meio eletrônico de dinheiro, um dinheiro virtual, um dinheiro sem fronteiras. Ele é um meio de pagamento, ele tem uma rede global, sem fronteiras, descentralizadas, sem bancos centrais, sem governos por detrás. E eu quero te explicar algumas dessas características do Bitcoin. Então preste atenção, vão ser algumas, e eu de você eu anotaria, porque é muito importante você entender essas características e as aplicações que elas podem ter. A primeira característica que eu quero falar para vocês é a rapidez de você transacionar bitcoins de uma forma muito simples. Então, eu mencionei anteriormente, e eu vou continuar dando esse exemplo, de uma pessoa no Japão. E você precisa mandar esse dinheiro para essa pessoa. Quando você envia esse dinheiro, é muito rápido uma transação. A rapidez de transação que acontece é algo extraordinário. Então, quando você vai fazer isso através de um sistema tradicional, através de bancos, através de PayPal, é um sistema que demora um pouco mais. E através do Bitcoin não. É um meio muito rápido de você conseguir enviar dinheiro. A segunda característica é a questão de ser barato o envio. As transações são muito baratas. Então, quando você quer mandar Bitcoin para alguém, você envia para qualquer lugar do mundo pagando taxas muito baratas. Independente se você está mandando poucos bitcoins, muitos bitcoins ou milhares de bitcoins. Estou mandando 10 mil, 50 mil, milhares ou milhões de reais. A taxa de transação é muito barata. Até teve uma história de uma pessoa que ela transacionou 6 bilhões de dólares em bitcoins e ela pagou aproximadamente 7 dólares de transação. Então imagine isso num sistema bancário tradicional ou através de um PayPal, alguma coisa. Isso seria extremamente caro, provavelmente até inviável enviar toda essa quantia de dinheiro. A terceira característica é um ativo que não pode ser confiscado. Se você já tem um pouco mais de idade do que eu, você provavelmente passou pelo Plano Collor, ou você conheceu pessoas que passaram pelo Plano Collor, que foi quando houve o confisco das poupanças no Brasil. Então as pessoas que tinham dinheiro, elas acabaram tendo o seu dinheiro confiscado e não tinha nada que elas pudessem fazer. E no Bitcoin isso não acontece. Não existe a forma do presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, simplesmente confiscar os Bitcoins que você tem. Quando você tem o seu Bitcoin, ele fica dentro da sua carteira, dentro do seu celular, é um ativo ao portador, você pode armazenar ele, por exemplo, no seu celular, aí vai depender de você. Então, o governo não consegue confiscar isso. A quarta questão é a questão da privacidade. Como eu mencionei anteriormente, você envia os Bitcoins para uma pessoa de uma forma rápida, de uma forma barata, sem ninguém confiscar e sem precisar conhecer a outra pessoa. Você simplesmente envia para o número de carteira e aquela pessoa não precisa ter os seus dados. Porque uma coisa que eu gosto de frisar muito é que os nossos dados, as nossas informações, são talvez as coisas mais preciosas que nós temos. Nosso CPF, nosso RG. Se as pessoas têm seus dados, elas podem se passar por você. Então, quando você tem um meio de transmitir dinheiro, receber dinheiro de uma forma anônima, uma forma com uma privacidade, é muito bom. E a gente entrando para a quinta característica, muito bom a gente lembrar, até falando de transações baratas, transações por outros lugares, é a questão de não ter intermediários. Então, quando você vai fazer uma transação, você simplesmente envia o Bitcoin para uma pessoa, sem precisar passar por banco, sem precisar passar por PayPal ou outros meios de pagamento. E a sexta característica é, como a gente vê por aí, seja seu próprio banco, be your own bank, seja o seu próprio banco. Por quê? Quando você tem o Bitcoin e você tem as chaves privadas da sua carteira, que é o que dá a propriedade, o direito do Bitcoin para você, você é seu próprio banco. Hoje, quando a gente pensa em deixar dinheiro, ninguém deixa milhões de reais em casa, ninguém fica guardando muito dinheiro em casa, até por uma questão de segurança. Com o Bitcoin, isso acaba sendo resolvido, porque você consegue manter bastante dinheiro com você de uma forma segura. Então, você pode ser seu próprio banco, você faz a custódia do seu dinheiro.
Hoje, se você tem muito dinheiro, você necessariamente ou obrigatoriamente vai precisar deixar esse dinheiro no banco, porque você não vai querer guardar ele em casa. Então você foge desse sistema bancário, você acaba sendo o seu próprio banco, você acaba armazenando o seu próprio dinheiro. E a próxima característica é que ele não pode ser inflacionário. Ele não é inflacionário, é um ativo que não tem inflação. Pelo contrário, ao passar dos anos, ele tem tido cada vez mais valorização e seu poder de compra tem cada vez mais aumentado. E ele pode ser uma grande arma quando a gente pensa em governos que são muito controladores, como por exemplo o caso da Venezuela, o caso da Argentina recentemente com as eleições, o caso do Líbano com o confisco. Então imagine que você tem um governo que ele limita a compra de dólar, ele limita o dinheiro teu no banco, ele é um governo muito autoritário, então opressor, né, vamos assim dizer. Então você tem uma arma contra esses opressores, porque você dá liberdade, você dá privacidade, rapidez na transação, não tem intermediário, não pode ser confiscado. Então o Bitcoin ele tem essa característica muito forte. Ele não é inflacionário e com isso ele traz diversas características pelo fato de ele ser uma grande arma contra governos opressores. E a última característica, mas não menos importante, é a questão do estímulo à inovação, a inovações na área de blockchain, na área tecnológica. Eu estou nesse mercado há um tempo e eu tenho visto a cada ano como tem evoluído esse mercado, como tecnologias que não existiam têm surgido, como facilidades utilizando blockchain têm vindo cada vez mais a mercado e cada vez mais as empresas, as grandes empresas ou até mesmo bancos, governos estão explorando as tecnologias que o Bitcoin trouxe, principalmente a tecnologia blockchain. Não estou falando só na área financeira, estou falando em diversas áreas, desde saúde, desde logística, enfim, diversas áreas você tem essa aplicação da tecnologia blockchain. Então ele realmente é um estímulo à inovação tecnológica e à revolução que a gente está por detrás aí do dinheiro. Pessoal, então eu realmente espero que vocês tenham curtido esse vídeo, entendido que o Bitcoin ele é mais do que uma simples moeda, as características de moeda e por que ele é tão revolucionário, quais são as suas características. E se você curtiu, deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que você acha, se você identificou mais alguma característica do Bitcoin e até a próxima, galera!